Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre Dom Pedro I. Dom Pedro I ele foi filho de Dom João VI e ele assumiu a regência no Brasil devido ao seu pai, Dom João VI, voltar para Portugal diante da Revolução do Porto, que estava acontecendo em 1820 ali em Portugal. Praticamente os políticos, os burgueses, eles tomam o poder, os empresários ali de Portugal tomam o poder e exigem a volta do rei de Dom João VI. A princípio, Dom João VI ele quer que o Dom Pedro I permaneça, que ele não volte para Portugal. E ele diz que se caso, dependendo das condições, houver uma separação entre Portugal e Brasil, que seja feito pelas mãos do seu filho Dom Pedro I, para que acredito ele que ele pensava que fosse de uma forma pacífica, sem sangue, sem derramamento de sangue, sem guerra entre Portugal e Brasil. Mas a intenção dos burgueses e da Revolução do Porto era voltar, o Brasil a ser um lugar de exploração. Aquilo que Dom João VI ele fez em 1808, quando ele chega no Brasil, estrategicamente fugindo de Napoleão Bonaparte, quando Napoleão Bonaparte, com as guerras napoleônicas, invade Portugal, e estrategicamente Dom João VI foge, para o Brasil, para as terras brasileiras. Dom João VI ele decide abrir os portos e, além de abrir os portos também, ele decide unir o Brasil a Portugal, se tornando o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E acredito que com essa revolução eles desejam o retrocesso desse Reino Unido e fazer de novo o Brasil uma colônia. E por isso eles exigem também a volta de Dom Pedro I, para que eles consigam, no seu intento, os seus intentos, os seus desejos, eles consigam fazer de novo que o Brasil volte a ser uma colônia, um lugar de exploração. Porém, existe ali representantes políticos brasileiros já aqui no Brasil. Existem representantes que estão do lado de Dom Pedro I. Existe uma elite econômica, existem pessoas que estão querendo sair do jugo da coroa, sair do domínio político português. Eles não querem mais submeter os grandes impostos, as grandes taxas de impostos sobre eles, como foi no período da colônia. Muitas revoluções, muitas conjurações, muitas revoluções se levantaram devido aos altos impostos de Portugal sobre a colônia, ali no Brasil, que era um lugar de exploração. E essa elite agrária, esses grandes latifundiários, juntamente também com os grandes políticos brasileiros, eles vão dialogar, eles vão conversar, com Dom Pedro I, e para que Dom Pedro I decida ficar no Brasil e não volte, porque isso seria economicamente, politicamente, muito ruim para as terras brasileiras, Então, Dom Pedro, ele recebe, um abaixo-assinado de representantes da elite nacional e da elite também, brasileira, econômica, a ficar, E em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou que permanecia no Brasil. Então, isso acontece exatamente nessa data. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I ele é convencido tanto pelos políticos brasileiros, como as elites também econômicas ali, os grandes latifundiários, os grandes, vamos se dizer, empresários daquele tempo, a se desligar, de Portugal, Ali, quando eles começam a conversar com Dom Pedro I e começa a convencer a Dom Pedro I não voltar, por aí já começa um processo de querer se desligar de Portugal, de romper com Portugal e mais para frente se tornar, um país independente, E existe uma famosa frase de Dom Pedro I que é justamente assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ou seja, ele decide ficar diante do apelo, do povo, diante do apelo das representações, brasileiras políticas e da elite agrária brasileira. Ele decide ficar e não voltar, porque sabia que o Brasil poderia retroceder politicamente e economicamente, voltando para as mãos de Portugal, como uma colônia que era no princípio, Dom Pedro I,
eu quero destacar que ele foi o primeiro imperador do Brasil, né? Ele foi o primeiro imperador do Brasil e existe um amigo dele chamado José Bonifácio de Andrada, né? José Bonifácio de Andrada, ele é um conselheiro de Dom Pedro I. E ele vai perceber que se o Brasil estiver ligado com Portugal, isso será muito prejudicial ao Brasil e o Brasil encontrará muitas travas, muita resistência ao crescimento, né, de suas terras, ao crescimento econômico. E, né, conversando com Dom Pedro I, ele vai convencer, né, a Dom Pedro I a se desligar, né, de Portugal e a fazer esse processo de independência. Então, José Bonifácio de Andrada, ele é um homem, né, muito importante para a história do Brasil, porque ele será uma daquelas pessoas que vai ajudar o Brasil no processo de sua independência, né, a se desligar, né, do jugo português ali, no caso, né, da dependência de Portugal. Ele vai convencer o rei e dizer que, né, que para o Brasil é melhor, né, o processo de independência. Em 3 de junho de 1822, Dom Pedro, ele recusa fidelidade à Constituição portuguesa. Isso aí a gente já começa a entender o processo de independência do Brasil. Porque quando Dom Pedro I ele recusa, né, obedecer à Constituição portuguesa, ele diz que tudo que vem de ordem lá de Portugal, o Brasil, né, ele não vai mais atender. Né? E a coroa ali, né, o governo português, ele vai começar a ver os atos de Dom Pedro I como, né, uma rebeldia, como uma insubmissão, né? Vai exigir a volta de Dom Pedro I e Dom Pedro I vai negar a volta, não vai mais obedecer às leis, às regras, o que vinha de Portugal. E praticamente aí o Brasil já está se tornando, né, uma nação, um país independente, com uma monarquia, né, e como um primeiro imperador, Dom Pedro I, né? Em 1º de agosto, né, ele declara inimigos portugueses, né? Todas as tropas portuguesas que desembarcarem ao Brasil. Ou seja, ele decide de fato, né, conversando com a elite, com as elites econômicas, conversando com os representantes brasileiros, né, atendendo ali a vontade do povo, né, dele não voltar para Portugal, né, o governo português, né, começa a cobrar, começa, né, a pressionar Dom Pedro I e Dom Pedro I, né, ele não vai se submeter às ordens, às leis da Constituição, da Revolução do Porto, e ele vai proclamar a independência do Brasil. E isso vai acontecer em 7 de setembro de 1822, no riacho ali do Rio Ipiranga, né? Voltando de sua viagem, né? Ele recebe também uma carta, né? Os portugueses ameaçam enviar tropas e exigem o retorno do príncipe regente. E ele se nega. E ele declara a partir daquele momento que se algum exército, se alguma tropa desembarcar, né, nas terras brasileiras, vão ser consideradas inimigas, né? Em 12 de outubro, né, é aclamado imperador. E em 1º de dezembro é coroado, recebendo o título de Dom Pedro I. Então isso acontece o quê? Em 1º de dezembro, né, ele é coroado, né, e recebe o título de Dom Pedro I. Em 1822, realiza a Assembleia Constituinte, né? Então, em 1823, quando Dom Pedro I, né, ele assume ali, né, o poder, ele se torna o primeiro imperador, isso que aconteceu em 12 de outubro, ele decide o quê? Criar a Constituição brasileira. E a independência ela vai acontecer em 7 de setembro, né, de 1822. Quando ele não mais quer se submeter às ordens, né, e, né, às leis de Portugal. E em 1823 ele faz a Constituição, porém ele não entra em acordo com os deputados, com o parlamento, ele dissolve o parlamento, né? O Dom Pedro I ele tinha características absolutistas, ele tinha características de um rei absoluto, e é devido a isso que ele faz, né, o rompimento também
com Portugal, não aceitando, não acatando as leis e as ordens de Portugal, como também, né, um rei absoluto, ele não aceitava se submeter a regras, vamos dizer, a leis, né, porque ele acreditava que ele era a lei, que ele, né, era o poder. Né? Dom Pedro I tinha muito a cultura, né, da monarquia absolutista que o seu pai vinha, né, de Portugal quando veio para o Brasil. E aí, em 1823, ele faz uma Constituição, mas ele não entra em acordo com a Assembleia Constituinte, ele não entra, né, em acordo ali com os deputados, e ele fecha o parlamento, né? Há uma grande divergência entre, né, os deputados, entre os políticos ali do seu reinado, e ele, né, cria, né, o Conselho de Estado, né, e ele faz a sua Constituição. Ele faz a sua própria Constituição com o seu Conselho de Estado. E dentro dessa Constituição existe um poder chamado poder moderador. E esse poder coloca todo o poder na mão dele, né? A última palavra seria de Dom Pedro I. Por isso que ele, essa Constituição que eles queriam, né, que eles estavam conversando nesse momento com Dom Pedro I, eles queriam limitar o poder de Dom Pedro I. E Dom Pedro I, ele não aceita a Constituição, ele fecha o parlamento e ele cria a sua própria Constituição em 1823, junto com o seu conselho. E dentro desse conselho existe o poder moderador, aonde ele seria o poder maior e a última voz seria dele, né? Em 1825, Dom João VI assinou, né, o Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil, né? Então, essa guerra, ela cessa, esse conflito entre Portugal. Houve até um princípio de guerra entre Portugal e Brasil, mas depois, na diplomacia e dialogando, né, Dom Pedro I, o Brasil, conversa, né, com Portugal e eles entram num acordo assinando o Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil, isso em 1825. E o Brasil pega, né, dinheiro emprestado da Inglaterra, né, que era a grande rainha dos mares e a maior potência econômica nesse contexto histórico aí, do começo do século XIX, e, né, a Inglaterra empresta dinheiro a Dom Pedro I para pagar Portugal, e assim, né, Portugal aceita a independência do Brasil, aceita que o Brasil é uma nação, né, que é um país independente e não mais deve prestar contas, né, prestar favores e prestar obediência a Portugal. E aí, né, se concretiza aí a independência do Brasil. Então hoje nós falamos um pouquinho, né, sobre, né, o Império de Dom Pedro I, o processo, né, da independência do Brasil com Dom Pedro I e como foi acontecendo todo esse processo até a independência do Brasil, né? No mais, um forte abraço, que Deus abençoe. E se você gostou desse vídeo, né, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha, né? E leve para o maior número de pessoas possíveis, né? Vamos falar de história, vamos falar de conhecimento, vamos falar de sabedoria, porque isso aí nos faz, né, pessoas críticas e reflexivas.